Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, irmãos, né? Bora para mais uma leitura. Hoje a gente vai entrar nos capítulos das parábolas, né? Serão um monte de parábolas a partir de hoje. Serão uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oi, vamos dar de cara com umas 7 parábolas no decorrer da semana, dos dias. E hoje será a parábola para os irmãos amigos aí do Face, a parábola do semeador. Bom, para aqueles que estão entrando em contato pela primeira vez nos nossos streams, nas redes sociais, e vendo essa carinha desse homem que vos falas, meu nome é Eduardo, no qual sou conhecido como Eduardo Espiritualista, né? No YouTube Eduardo, no Facebook Eduardo, né? Aqui o assunto é sobre espiritualidade, fé, religião. E no momento, esse ano, nós estamos com um desafio, né, para lermos todo o Novo Testamento, todinho. Só 600 páginas, é coisa pouca, é pouquinho. Né? Mas desafio dado é missão cumprida, né? Um bom guerreiro não tem medo da luta. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E convidamos vocês para participar. Já somos uma equipe grande, já somos inúmeros, né? Porque todo seguidor, toda seguidora faz parte desse desafio. Então vocês são guerreiros, guerreiras de Deus e de Jesus. Vocês estão comigo nessa empreitada. Então, desde já, muito obrigado por participar e aceitar esse desafio que estamos desde janeiro. A previsão é para terminar em agosto, mas mais tardar em novembro, por aí termina. Apesar que em agosto eu vou dar um... Agosto não. Em outubro, nas minhas férias, eu vou dar um geral. Vocês vão ver 2, 3 vezes por dia. Que é para ver se termina, né? Que esse é o desafio que nós temos que gravar. Isso aqui nós temos que gravar. Os outros a gente faz, mas esse nós temos que gravar. Então, nós estamos na página... Vamos entrar na página 177, na 177. Então, para aqueles amigos que não me conhecem, sejam muito bem-vindos. Né? Aos novos amigos, estamos aqui diariamente, aos amigos do Spotify semanalmente, no YouTube diariamente, no qual os cortes diariamente, né? Sintam-se à vontade. Deixem sua mensagem, curta, compartilhe e bora lá, sem mais delongas. Vamos lá? Então, como é que funciona, né? Eu leio a parábola, leio a mensagem e depois a gente volta e pincela. Bora lá? Discurso em parábolas. Vamos ler a introdução e depois vamos para a parábola. A introdução, ela é assim. Calma, temos todo o tempo no mundo. Né? A introdução nós vamos encontrar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 1. Lá em Lucas, capítulo 8, versículos 4. A introdução é assim. Novamente começou a ensinar junto ao mar. E reúne-se junto dele uma turba numerosíssima, turba, multidão, povo, gente, né? De modo que Jesus entrou no barco, né, que estava no mar, para se sentar, né? E toda a turba, toda a multidão, todo o povo estava sobre a terra, estava na margem, estava ali na praia, junto ao mar. Então Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e lhes dizia no seu ensino. Ou seja, Jesus ensinava muito por parábola, né? Parábola, história, comparativo, que é para a pessoa assimilar e ter uma compreensão melhor, né? Porque muitos precisam tocar, ver, para poder entender. Hoje Jesus não usaria tanta parábola. Hoje Jesus seria mais direto.
que a nossa mentalidade, a nossa experiência de vida e de vidas já permite, né, não precisar de tantas parábolas, tantas historinhas. Né? Hoje Jesus seria mais direto se ele viesse fisicamente entre nós. Porque está aí, ele está, direto, com todo mundo, há milhares de anos. Vamos lá. Então, a primeira parábola que nós vamos estudar hoje, né, é a parábola do semeador, que nós vamos encontrar, e encontramos, né, lá no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Lá no Evangelho de Mateus, mais precisamente para encontrarmos, é no capítulo 13, versículo 3 até o 9. E no Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas, lá no capítulo 8, no versículo 5 até o 8. A gente vai encontrar sobre a parábola do semeador. Bora ler? Senta que lá vem história. Bora lá? Obrigado pelo curtir, obrigado pelo coraçãozinho. Deus está com vocês, Deus está com nós. Vamos lá. Ouve, eis que o semeador saiu a semear. E sucedeu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou imediatamente, mas por não haver profundidade de terra, e quando raiou o sol, foi queimada, tostada, crestada. E por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte da semente do semeador caiu nos espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. E a semente não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e dava fruto, que desponta e cresce. Uma árvore carregava 30, outros 60 e outros 100. E Jesus dizia: quem tem ouvidos, ouve. Né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque nem todos têm. Isso é que nós vamos encontrar. Agora vamos às palavrinhas. Né? Eu caí, né? A outra palavrinha que é crestada. O que é crestada? Ser queimado, crestado. Então, vamos lá. Ouve. Então, quando Jesus diz ouve, né? Imagine, né? Uma multidão, um burburinho. Né? Então tá todo mundo conversando, né? Fofoquinha. Por que o mestre foi pro mar? Por que o mestre está se afastando de nós? Por que o mestre... Aí então, tá aquele burburinho. Aí Jesus, para ouvirem ele, ouve. Hoje nós dizemos, silêncio. Calma. Vou falar, vou explicar. Então, ouve, prestem atenção. Jesus, o ouve de Jesus é isso aí, prestem atenção. Eu vou ensinar algo muito importante para vocês. Ouve. Então, chamou a atenção do povo, o povo prestar atenção e focar nele. É o que faz com nós. Aí Jesus começa: eis que o semeador saiu a semear. Aí aqui eu faço a perguntinha que 99% dos espíritas, dos evangélicos, dos católicos e muitos vão cair. Quem é o semeador? Quem é o semeador que Jesus menciona? Terrível. Fala. Se eu estivesse numa plateia agora, estivesse numa casa espírita, ou numa religião, uma igreja,
Aí tem 50, 100 pessoas ali, né? E eu fizesse essa pergunta, que às vezes a gente faz, quando é público, né, para o pessoal comentar, que é livre. 99%, e eu também já respondi isso aí muitas vezes, comigo mesmo. Quem é o semeador? A gente vai dizer, é eu, é nós, os filhos, né, as filhas, os humanos. Aí eu te digo uma coisa. Sabe quem é o semeador da história que Jesus menciona? Agora você entendeu. É o Pai, o nosso Pai, o Criador, Deus. Ele é o semeador. E ele semeia incessantemente, diariamente, 24 horas terrenas, né? Cada planeta tem seus horários diferentes. 24 horas terrenas diárias, incessantes, sem parar. Ele é o semeador. Nós, eu, você, Moisés, o pai Abraão, todos os notórios da Bíblia e os que a gente não conheceu, tá? São as sementes. Nós somos a semente, nós não somos o semeador. O semeador que Jesus comentou é Deus. É o nosso Pai. Então, e esse é um princípio que nós temos que prestar bem atenção, se possível, né? Temos o livre-arbítrio. Quem é o semeador que Jesus está mencionando? O semeador saiu a semear. Porque lembremos, aquele momento, quando Jesus estava ali, entre eles, entre nós, né, em carne, comentando ao vivo, né, em primeira mão, essas palavras, ele era a terceira revelação, ou a segunda revelação, né? Quem eram os outros? Os que passaram. Moisés, né? Os profetas. E ele. Ou os profetas, Moisés e ele. Jesus. As sementes. E nós, os 8 bilhões e mais, somos as sementes. Tá cheio de mulher aí com semente, germinando, né? Que daqui 8 meses, 9, 7, 5, 1 mês, uma semana, um dia, vai nascer, né? Nós somos a semente. Então, e sucedeu que ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comer. Ou seja, os primeiros profetas, as primeiras sementes de amor, sementes de esclarecimento, sementes de união, de trazer o povo para Deus, para Jesus, né? Os primeiros profetas caíram, né? Eles não conseguiram deixar. Porque se eles tivessem conseguido deixar a mensagem na sua pureza e nós tivéssemos entendido, nem precisaria dos que vieram depois, né? Moisés, nem precisaria de Moisés, nem precisaria de Jesus, nem precisaria de nada, porque daí a gente teria entendido, né? Teria florescido, teria germinado, teria virado uma floresta as primeiras sementes. Só que não foi o caso, né? As pessoas, ao ouvirem os profetas, os primeiros profetas, Elias, Isaías, né? Os famosão, não entendiam, né? Porque eram os loucos gritando na rua, né? Que lá era na rua. A gente faz escondidinho aqui, faz no Face aqui, desliga, ninguém fica sabendo. Mas não precisa gritar. Naquele tempo tinha que gritar. Não tinha microfone. Né? Então tinha que gritar, tinha que chamar a atenção, né? Tinha que ir onde o povo estava. Onde o povo estava na praça, na rua. A gente tinha que ir. Hoje não, hoje a gente grava e quer olhar, não quer olhar, não olha. Naquele tempo não, naquele tempo a gente tinha que ir atrás. E aí, o que aconteceu?
As pessoas não estão... Ainda hoje as pessoas não estão preparadas com todo o conhecimento, com toda a evolução aí, um pouquinho precária ainda sobre o sentimento, sobre o amor, mas, né, comparando com a selvageria, né, da 3.000 anos atrás, evoluiu bastante. E mesmo assim a gente persegue, né, os religiosos, a gente persegue os católicos, a gente persegue os evangélicos, a gente persegue os profetas, persegue quem anuncia, quem fala de Deus, quem quer ser verdadeiramente de Deus, a gente persegue. A gente diz que lá é estranha, aquela lá é estranha. Que lá não é o que parece. A gente faz uma imagem para as pessoas não apoiarem, né? Imagina o que não faziam. Então as aves são as pessoas que iam lá e perseguiam, prendiam, torturavam, colocavam as mãos. Então, e a comer. Comer é mataram, né? Todos morreram. Né? Ou não? Aqui alguém tem dúvida? Todos tiveram mortes terríveis, né? Todos. Todos os profetas. Né? Os primeiros. Então, vão morrer. E as pessoas não assimilaram, não entenderam a mensagem do Pai, não guardaram no coração. Eu gosto de falar coração, no coração. Então, aí o semeador, que é Deus, viu que, pô, mas a semente, eu plantei a semente, mas a lua germinou. Será que eu plantei na lua errada? Será que não era o tempo? Ah, mas agora a lua tá boa, agora é a lua tal, papapá, mês bom, vou plantar de novo. Aí, né, e vieram as aves, aí outra parte, né, que daí a outra semente, né, caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra e brotou imediatamente. Por não haver profundidade da terra, quando raiou o sol, foi tostada, queimada. E por não ter raiz, ressecou-se. Aqui é o Moisés. Né? A segunda semente que Deus deixou cair, né? Moisés. Né? Pedregoso por quê? Porque né? Os egípcios, né? Maldade, escravização, né? Tendo o povo escravo. Então, quando a gente lembra de escravidão, é maldade, é tortura, é judiação, é vários ídolos, né? Vários deuses, né? Cultuar vários deuses. Então era uma miscelânea, era uma confusão. A palavra amor nem conhecia. Sentimento, respeitar, né? Tudo que a gente leva para a fé, não conhecia. Então Deus teve que trazer de volta as mensagens. Então ele usou Moisés através dos 10 mandamentos, né? E tudo aquilo que a gente conhece, né? Que é a lei universal, aquilo ali é universal. Os 10 mandamentos. Você cumprindo, pronto, cumpri tudo. Né? E o solo era pedregoso, o solo era ruim. E eu não digo só da terra, era falar de Deus, falar do mundo espiritual, falar de fé e agir totalmente, quando a gente age totalmente diferente de uma sociedade, de um núcleo, de um grupo, você é taxado como estranho, como maluco, maluca, esquisito, porque você não foi assim com os profetas, né? Então, o solo era pedregoso, o solo era ruim, porque não vai pensar que foi mil maravilhas assim. Nem todo mundo ouviu Moisés. Nem todo mundo dava atenção para Moisés. Nem todo mundo aceitou 100%. Tanto é que estão em guerra lá até hoje, né? Há milhares de anos. Entre eles, o mundo árabe. Quem me garante que ele fala com Deus mesmo? Quem me garante que essas leis aí, né, é só para me polir, é só para eu não cobiçar a mulher dele, né? Já que Moisés é casado com várias mulheres. Então a pessoa ficava assim, né?
Então, o solo era muito ruim. O povo não tinha coração, então a semente não germinava. A semente não brotava. E brotou um pouquinho, porque né, ficou as leis de Moisés, ficou o Pentateuco, né, mosaico, que são os 5 livros de Moisés, né, Levítico e tantos outros. Mas não germinou, né, gente? Germinou um pouquinho. Porque germinar é quando a humanidade inteira sabe e pratica. Aí é uma árvore, daí é floresta. Por enquanto são sementes, são brotos. Algumas árvores aqui, que somos nós, né? Algumas árvores, os eucaliptos, assim, com 5, 6, 8 anos de idade. Mas a maioria nós somos, né, um brotinho ainda. Precisamos de muitos cuidados. Precisamos de rega, de poda. Então não germinar, não germinar. Então, esse é o primeiro, solo pregnoso, onde não havia muita terra. Brotou imediatamente. E também, quando nós trazemos para o mundo atual, né, a gente pode também colocar assim, ó, o primeiro, né, são aqueles religiosos, nós religiosos, religiosas, detentores da fé de qualquer religião, qualquer doutrina, que assim, ó, vou botar o meu caso, né, para não as pessoas se sentirem ofendidas. Então, os 3 vão ser meu caso. Eu nasço numa família religiosa que conhece, tem a Bíblia em casa, ou o pai, ou a avó, alguém lê, fala, comenta, né? Usa as vestimentas ali, depende da fé. Eu sei, eu conheço. Né? Então, algum contato eu tive. A primeira semente, algum contato eu tive. Mas eu não leio. Eu não pego a Bíblia da minha avó, do meu avô, da minha mãe. Eu não vou na igreja. Eu não vou na casa espírita. Mas eu sei que meu avô, que a minha avó, que a minha mãe é daquela fé, é católica, é evangélica. Eu sei. Eu sei. Né, uma hora ou outra eu ouvi falar de Jesus. Ouvi uma conversa, né? Estava passando ali, escutei minha avó falando, porque é assim, né? Quando tem família religiosa. Mas não entra no meu coração. Aí eu continuo, como eu sei, né? É a semente. Ó, a semente caiu, à beira do caminho. Vieram as aves, mas ela não penetra na terra. Ela fica em cima da terra. Fica aqui. Porque a terra é o coração. É o sentimento. A semente só vai germinar, a semente de Deus, só vai germinar em nós quando atingir aqui, ó, o seu sentimento, o seu coração. Aqui é solo pedregoso, é um solo fraco, né? Escapa, porque é largar a semente em cima da terra. Por um milagre ela vai germinar, mas ela não vai ter força, ela não vai criar raiz dentro da terra, né? Embaixo do solo. Por isso que a gente planta ali, porque daí ela cria raiz, né? A raiz vai crescendo para baixo e vai se fortalecendo. É mais difícil de arrancar, daí o vento, vento, granizo e chuvarada, e quando vai arrancar ela. Né? Teoricamente, né? Mas mais ou menos assim. Então, quanto mais criar raiz. Então você não cria raiz, você não cria identidade com Deus, com Jesus, com a sua fé, com a sua orientação religiosa. Você só sabe. Eu sei, eu nasci na família espírita assim, eu nasci na família evangélica assim, eu nasci na família... Mas você não age, você não professa aquilo que você conhece. Você continua vivendo normalmente, participa de tudo que é contrário à lei de Deus. Então o solo é fraco. Né? Essa é a primeira. Aí quando Jesus diz aqui, ó, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente por não haver profundidade de terra, né, que é a raiz, rolou o sol,
né? Foi crescitado e por não ter raiz ressecou. O sol, aí vem a primeira diversidade. O sol é a primeira diversidade, ou as primeiras, né? O que mais enfraquece os homens e as mulheres? Separação. Ah, perdi o meu grande amor, a vida acabou, eu vou embora, lá, vou me matar, é, porque minha mulher não me quer mais, meu homem não me quer mais. Então, nas primeiras dificuldades, as primeiras contrariedades, primeiras adversidades, primeiras pedras no caminho, como essa planta, essa semente não está enraizada no solo, que é o sentimento, que é o amor, que é a fé em Deus, em Jesus, o primeiro vento, o primeiro granizo, a primeira geada para nós gaúchos aqui, né? Ela queima, ela morre. Porque ela não está enraizada na fé, não está enraizada na certeza da vida, na certeza do amor de Deus. Então a semente ela não germinou, ela só brotou um pouquinho porque conhece, sabe? Até acredita que Jesus realmente existiu, mas não traz para o seu dia a dia, não traz para a sua semana, não traz para a sua vida. E aí na primeira adversidade, desiste. Né? Primeira contrariedade, não vai mais na igreja. Tá? Esse é o primeiro caso. Segundo, por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte, caiu nos espinheiros, e os espinheiros subiram e a sufocaram, e não deu fruto. Né? Aqui aquele cristão, aquele evangélico, aquele espírita, né? Vou botar eu, né? Vou botar sempre eu para sofrer dele. Que eu conheço a fé. Eu leio a Bíblia de vez em quando eu leio. Eu gravo vídeo, gravo áudio. Né? Mas quando o espinho está crescendo perto de mim, né? Eu estou crescendo. Quanto mais envolvido com Deus, mais envolvido com Jesus, que eu estou lendo, eu vou no centro, eu vou na igreja, né? Eu congrego, participo da juventude religiosa, né? Eu tô ali. Eu tô germinando, tô crescendo, né? A plantinha tá saindo do solo, tá crescendo, tá ficando forte, né? Tá se preparando para virar uma árvore, né? E dar frutos, tá se preparando. Só que tá pequenininha ainda, né? Tá aqui, ó. Aqui tá o solo, tá aqui. Só que ao meu lado, os espinhos, que Jesus diz, né? Está crescendo os espinhos. Né? Os espinhos. O que são os espinhos? As adversidades, os problemas, as dificuldades, as separações, as percas de emprego, as percas de renda, as tribulações da vida, as contrariedades, as pessoas fazendo injúrias, inventando coisas sobre o teu nome, as pessoas querendo te derrubar, as pessoas querendo tomar maldade sobre você, puxar de tapete, só as coisas ruins, né? A negatividade em volta e coisa. E se você não está alicerçado na sua fé, você não sabe o porquê que você tem fé, por que você está com Deus, por que você escolheu esse caminho, na primeira dificuldade, você desiste. É ou não é? É ou não é? Eu sei, eu já passei por isso. Você também já. Quando a gente começa assim, quando a gente toma uma resolução, quarta-feira tem sessão espírita. Que é o meu caso espírita, né? Ela podia ser domingo, a igreja abre às 9 horas da manhã para o padre fazer a oração lá e coisa, né? O rito deles. No caso espírita, quarta-feira tem esse espírito. A partir desta quarta, desta semana, por coincidência hoje eu vou sair de casa. Minha mulher querendo ou não, minha família, e vou participar agora toda quarta-feira, né? Todos os dias de oração, de religião, né? Os dias que é aberta a igreja. Aí eu vou uma vez, na outra semana eu vou.
Então, tá tudo bem. Enquanto tá tudo bem, enquanto tá tudo tranquilo, né? Enquanto tá tudo feliz, a família tá feliz, eu tô feliz, tá tudo, emprego, dinheiro, tá, tá tudo bem. Continue. Aí na primeira dificuldade, né? Começa a chover forte. O carro estraga no dia. Dá um probleminha ali e tal, atrasa. Chega uma visita. Bem na hora que você sai para chegar lá, chega a visita. Ou a mulher começa a brigar, começa a discutir. Bem no dia da sessão, o dia que tem que ir. Aí você, erroneamente, eu já participei disso, e eu peço perdão quase todos os dias aos meus mentores, ao Deus, a Jesus. E eles perdoaram, mas, né, a gente pede. A gente cai nessa tentação, né? A gente, peraí. Quando eu não tinha tomado as eu estava tendo uma vida normal, comum, como todo mundo, mas não acontecia tanta coisa. O carro não estragava. As visitas não chegavam bem na hora que eu queria sair. A minha mulher não me cobrava tanto assim para me parar com a minha fé, para me parar com a minha religião, para me parar de ler, para me não trazer livro para casa, que eu já passei por isso, gente. Tem mulher que, assim como o homem, né? Tem medo do. A gente ri porque né? Tem medo do livro. Ah, esse livro não traz livro para dentro de casa. Não compra. Já passei por isso e já fui idiota de aceitar isso e me colher. Hoje não. Hoje não. A partir de hoje, né? A partir de hoje não. Mas a gente, né? A gente é inexperiente, a gente acaba aceitando, né? Para caber, né? Acaba deixando Jesus de lado, aceitando os medos dos outros. Então, e a gente vai se encolhendo. Então tem mulher que cobra, tem homem que cobra também. Não deixa ler livro, não deixa olhar vídeo, não deixa gravar, não deixa nada. E você vai se diminuindo, você vai. Aí você pensa, quando eu tinha uma vida comum, mudando, não acontecia essas coisas. Aí, como a sua fé não está enraizada, não está firme com Deus, com Jesus, né? Você deixa tudo isso que eu falei te sufocando, te parando, fazendo você desistir de ir à sua igreja, de ir no seu centro espírita, de olhar meus videozinhos, de compartilhar. Vou fazer um jabá, né? Mas tirando eu de olhar, de ir na sua igreja, de ir no seu centro espírita. E você cai. Eu já caí. Hoje não mais. Mas já caí. Você para. Quando você para, quando você não vai mais, quando você fecha o livro aqui, bota, esconde, né? Você mostrou para Deus, para Jesus, ou mostra, que a sua fé, né, está no solo, numa terra fraca. Você só tem fé, você só procura Deus, só procura Jesus quando está tudo certo, quando está tudo bem. Na primeira dificuldade, no primeiro espios, que são tudo isso que eu falei, o vizinho chegar, eu vou gravar aqui, dar uma música alta e eu não consegue, né? Só que Deus é tão bom que tá a música, tá o barulho. Aí para. Às vezes não, né? Mas para. Que é pra mostrar que é o que eu estou falando pra vocês. Quando você tem fé, que mesmo com as coisas, tentando te segurar, né? As mulheres, os maridos, os homens, tentando, não vá, não siga, abandona, deixa, não vai, e pá. E você mostra que a sua fé é alicerçada, que a sua fé está numa terra fértil, que você quer daquele brotinho, que eu sou semente, você é semente, nós somos a semente, o semeador é Deus, né? E daquele brotinho, você quer virar uma árvore. Daquela árvore, você quer virar uma árvore frutífera, que nós vamos ver mais pro final. Mas para isso, nós temos que resistir à tentação de não ir mais na igreja, no centro, ou ler, ou estudar, ou falar, ou vivenciar Jesus. Por que eu digo isso?
Porque é tudo isso que eu falei de vizinho chegar na hora, uma visita, o carro estragar, a mulher ou coisa, o marido, sei lá quem for, meio, guarda esse livro. Para de falar sozinho lá no quarto, sei lá onde você está gravando. É que tem isso, gente, tem isso. E você não precisa brigar nada, mas você insiste. Mesmo que tem, né, Deus ajuda que para. Vai, mesmo que tivesse aqui barulheira dos vizinhos com o som, sabe o que é carro. E você continua, não, ele tem que gritar, continua. Passa o dia, passa uma semana, no caso das quartas-feiras, uma semana, vai estar aquele barulho. Na outra semana, vai estar um pouquinho mais baixinho. Na outra semana, na quinta, quarta semana, um mês, dois, 3 meses depois, isso aí, silêncio. Né? Deus tá cuidando de você, meus vizinhos. Vocês nem imaginam. Né? Então, gente, Deus permite que aconteça. Deus permite, não porque odeia vocês, odeia nós, que quer o nosso mal. Não, Deus permite essas tribulações, esses espinhos, essas dificuldades, que é para testar a sua fé. Porque dizer que é religioso, dizer que é espírita, dizer que ama Jesus, quando está tudo bem, quando dá tudo certo, quando você ganha dinheiro, ganha aumento, tem mulher, tem família, tem filhos, tem esposa, tem casa, tem mansão, está tudo dando certo, tudo você planeja dar certo, sem saúde. É fácil. É a coisa mais fácil do mundo, né? Agora eu quero ver você, eu, Eduardo, qualquer um, né? Quando o espinho está sufocando. O espinho, né? Encosta, ai, ai. Que são as dores, são as dificuldades, são os problemas, são mulher brigando, são mulher fazendo você fazer escolhas. Eu passei por isso e todo mundo passa. E ainda passo. Se eu for atrás, eu passo. Que nem todo mundo está preparado. Nem todo mundo está preparado. Nem todo mundo está preparado para aceitar Deus, Jesus de verdade. Ter alguém que é de Deus, de Jesus de verdade. Nem todo mundo, eu já vivi isso aí. Então, são os espinhos. E aí é complicado. Mas Deus permite que os espinhos estejam em sua volta, que é para ver se o seu solo é fértil ou é uma terra rasa, como desse irmão que Jesus mencionou, que o espinho sufocou. Então, quando tiver tudo isso aí, gente, você pensa bem, será que não é o teste de Deus? Será que não é o teste de Jesus? Que é, gente, é diariamente. Diariamente, eu passo por isso diário. Ou noitada, porque eu trabalho de noite, é noitada. Diário. Você teste. Aí você não, mas eu não vou desistir. Dá um jeito de ir. Porque é só no começo. O mal, ele vai fazer de tudo para não deixar você encontrar a luz, você não encontrar a salvação, você não encontrar a sua iluminação material, espiritual. Quanto mais perto de Deus, de Jesus você está, gente, maior é a sua luz, maior é a sua força. E mais feliz você é. Pode ver que realmente é de Deus, de Jesus, é mais feliz. Você olha e não tem por que essa pessoa é feliz, mas é. E não é fachada, não é sorrisinho amarelinho. Não é, sai mesmo. Porque a pessoa sabe que está com Deus, está com Jesus, tem proteção. Né? Pode não ser uma proteção balística e tal, né? É carne, coisa, mas tem proteção. 99% das coisas são evitadas de sofrimento porque você está com a fé alicerçada. Você está ali, ó. Você tem intuição. Deus te alerta, Jesus te alerta para você escapar dos perigos mentais dos seres humanos, dos perigos energéticos dos seres humanos. Às vezes força a gente estar junto, mas quando a gente pode, a gente se esquiva, se evita. E isso alivia muito a vida da gente, a alma da gente, a energia da gente. Por quê? Porque Deus te ama, Deus te protege. E quando você está mais alicerçado, mais você consegue entender as mensagens de Deus Jesus para você. Quando você não está, você... Não, isso é coisa da minha cabeça. E vai.
Só que daí você sofre, você tem dores, você tem doença, você tem instabilidade, você é traído, é traída, e nem sabe. Mas Deus te alertou, Deus te mandou, ó, separa, porque essa mulher não quer que você leia. Separa, porque essa mulher não quer que você esteja comigo. Se não quer que esteja com Deus, com Jesus, não é amor, né? É egoísmo. Que é para ele, que é para ela, mas não quer que a pessoa cresça, que a pessoa evolua. E pseudo cristãos vai ver juntão, estão para ver como estão. Mas é para a terra é uma escola, é para crescer, é para germinar, é para virarmos árvores frutíferas, deixar grandes frutos, deixar frutos saborosos, né? Que nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes diretos e indiretos, que são os amigos, as amigas, os filhos, as netas, os netos dos amigos, das amigas, que são os descendentes indiretos. Portanto, eu também tenho descendentes, você também tem, então todo mundo tem. Possam saborear essas frutas. Mas para isso nós temos que estar com as raízes fortes no solo. Então vamos para a terceira, então a última. A outra parte caiu em terra boa e dava fruto, que desponta, cresce. Uma carregava 30, outra 60 e outra 100. Ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, quando a terra está fértil, e a terra é o nosso coração, lembremos, né? Eu sou a semente, você é a semente, nós somos a semente. Semeador, Deus. O semeador é Deus. O colono, o que está ali cavando a terra, é Deus. É? O agricultor, Eduardo, se atualiza, velho, se atualiza. O agricultor é Deus. É ele que cava a terra. A semente é você, meu amigo, minha amiga. A semente sou eu. E a terra é o nosso sentimento. E quando nós deixamos eu, que é a semente, você, que é a semente, entrar em contato com a terra, que é o nosso sentimento, e portanto é amor, e se é amor, é só coisas boas, aí consegue entender Deus, consegue entender Jesus, né? E a sua fé, a sua espiritualidade, ela nutre a semente, que é eu, que é você, né? E os nutrientes, que é a fé, que é o amor de Deus, o amor de Jesus, o entendimento, entender que temos que seguir as orientações de Jesus e fazermos, então nós estamos nutrindo, né? Colocando os nutrientes da terra, sentimento, coração, para essa semente, eu, Eduardo, semente, vocês, germinar, crescer. E nós somos virarmos árvores. Para que Deus, para que Jesus olhe para nós, seres humanos, como uma floresta. Uma mata atlântica, obrigado. Uma mata atlântica. Uma floresta fechadinha, linda. Altas copas, copas bonitas, sabe aquele verde bonito, assim, no dia de sol, no verão, né? Equatorial, bonito. Só que nem toda árvore é igual, né? Pois nós temos na Terra inúmeras, né, frutas, né? Laranja, bergamota, maçã, macieiras, peras. Então, nem todos somos iguais. O que Jesus quis dizer? Quando Jesus diz, um carregava 30, outra árvore 60, e outra... A gente mora, né? A gente está na mesma terra, a gente está no mesmo planeta, a gente está no mesmo solo, eu, você, mas nem todo mundo está no mesmo grau de evolução. Nem todo mundo tem o mesmo conhecimento espiritual, evolucional, a mesma força de fé, a mesma religiosidade. Então, quanto maior a evolução espiritual, maior a sua devoção a Deus, a Jesus verdadeiramente, é o que vai dar 30 frutos,
Aí o que está aqui dá 30 frutos. O que está um pouquinho mais evoluído dá 60. E o que está lá na frente, que são os mestres ascensionados, né, os profetas, né, Elias, Isaías e tudo mais, né, e tem o coração mais puro e tal, verdadeiramente, mas virei água nos livros. Aí é demais. Eles dão mais frutos. Mas a ideia central de Jesus é: todos dão frutos. Então não se sinta diminuído. Não se sinta diminuída se você ainda não está no grau evolucional lá em cima. Ou você está no grau médio, ou você está no grau baixo. O importante é você dar frutos. E eu só vou dar frutos. Até posso fazer bens materiais, aí, castelos, mansões, deixar várias empresas para meus parentes, deixar uma boa herança, até posso. Nada proíbe. Mas os frutos mesmo é eu deixar bons exemplos. É eu ter meu nome mencionado quando meu filho, quando minha neta, quando meu neto, meu bisneto, sei lá quem for, né? 4 vezes bisneto, tataraneto, quando eles lembrar quem foi meu bisavô Eduardo, quem foi meu bisavô, né? Minha bisavó. E aí alguém ou eles mesmo lembrar. Aí o bisavô era uma pessoa legal, o pessoal do bisavô, que nem eu faço com o meu bisavô, né? Meu avô, a minha bisavó Remi, e tantas pessoas. Tipo meu bisavô, parte de pai. Parte de mãe. O pai do meu avô. Eu fiquei sabendo depois, que era uma alma, apesar de ser pobre, porque nós somos pobres, boa. Aquele ser que tirava a camisa do corpo, né, para dar para pessoa. Estou falando de 1920, 1930. 35, então ele devia ter 20 anos, 25. Em 1940. As pessoas acham que eu sou um homem bom, que eu sou um homem justo. Quem conhece acaba dizendo isso. Né? Conhece verdadeiramente, né, gente? Mas só que hoje é mais fácil. Hoje a gente tem conhecimento. Mas imagina a década de 40. Na ditadura Vargas. Ou na época das ditaduras mesmo. Onde tudo é mais precário. Não tínhamos essa abundância de alimentação industrial. E a alimentação mesmo que nós temos, né? Tudo era mais precário. E encontrar o homem humilde, pobre, que era o bisavô, né? O seu Orestes. O seu Orestes, o pai do meu avô, né? E o homem bom, que até hoje, só que hoje eu tenho que pesquisar com os netos, né? Mas na minha adolescência ainda consegui pesquisar com os velhos, né? Os amigos, as amigas do meu bisavô, né? Que ainda estavam lá, né? Nos anos 90, ainda estavam por lá. Hoje tem que ser com os netos. E você descobrir histórias que a sua família nem sabia. Dá uma gratidão, dá uma emoção. Que é coisa boa, gente. Quem passa por isso, a sua família não sabe. Não comenta, porque a família conta as histórias, né? Mas não sabe, nunca comentou porque não sabe. Aí você está conversando com o senhor ou a senhora que conheceu o seu bisavô, né? E aí fala uma história, uma situação, um caso, real no caso, né? Tipo, você nem sabe. O teu bisavô, eu tenho uma estima muito enorme, salvou, ajudou meu pai, ajudou minha mãe, sei lá quem foi. Ou ajudou ele mesmo. Aí como? E aí conta. E os olhos vão se orgulhando, vão se emocionando, porque é uma história viva do seu sangue.
Então, esse é o fruto que Jesus quer. Ele deixou frutos. Esse é o fruto que Jesus diz que devemos deixar. E quando nós conseguimos deixar esses frutos de os parentes, os amigos, alguém mencionar o seu nome com carinho, contar a sua história, contar quem você foi, como é que você resolvia os problemas, como é que você agia. Esses são os frutos. Então você quer ser uma boa árvore? Você quer saber se você está enraizado? Se você escapou? Se você, por mais que todo mundo teve, né? Os espinhos tentaram, né? Tá cheio de espinho em volta ali, cheio de espinho tentaram, mas você cresceu e agora você tá uma árvore frondosa, né? O tronco robusto, né? Que o espinho só cutuca, né? O espinho toda. Que é quando nós estamos uma árvore frondosa, o problema vem. O problema não deixa de existir. A dificuldade não deixa de existir. Só que ela dá só uma pequenininha. Sabe a agulha de injeção? Você passa um álcool ali. Não é quando ela tá fraquinha, né? Quando tá fraquinha é aquele criança, né? Que sente a dor com uma maior intensidade. E é verdade, gente. Quanto maior você tiver. Eu falo porque é verdade, eu não tenho medo de dizer, porque um dia você não entender que é verdade, porque quando a gente entende Jesus, quando a gente assimila, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente entende que tudo é verdade. Quanto maior enraizado você tiver na sua fé, qualquer fé, mas estiver enraizado mesmo, estiver procurando fazer o certo, o correto, por mais que às vezes não é fácil, gente. Às vezes você tem que ter firmeza. E às vezes as pessoas vão te taxar como uma pessoa difícil, como uma pessoa ruim, como uma pessoa desagregadora, sendo que você está protegendo a sua energia. Até para o bem deles mesmos, delas mesmas. Porque o mal não consegue se sentir bem junto de Jesus, junto de Deus. Então, para você não tirar, não apagar, né, a pouquinha luz que eles têm, você se afasta. Só que só vai entender isso quem tem Deus no coração, quem tem no coração. Né? Então, quando você consegue entender tudo isso e deixar bons frutos, deixar bons exemplos, você está cumprindo a missão de Jesus, né? Que é, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É simples. Não tem nada de difícil aqui. É só começarmos a ler com atenção, ou quando a gente vai na igreja, na nossa igreja, nós católicos, evangélicos, mas prestar atenção na palavra de Jesus. Qual era a orientação? E ela é para o nosso dia a dia. Jesus é o melhor terapeuta, é o melhor médico, é o melhor psicólogo, é o melhor professor, é o melhor amigo, é o melhor irmão, é o melhor líder, é o melhor mestre. E você vai abrir mão dele? Não, né? E quando você entende, tudo lhe é mais tranquilo. Vai ter problema? Vai. Pois é com os problemas, é com as dificuldades que a gente cresce, a gente evolui. Porque se tudo ficar assim, dando certo, você não evolui, você fica parado. Para que eu vou me esforçar e está dando certo? Agora, quando vem uma pedrinha, você tem que dar um jeito de tirar aquela pedra. Então, você vai estudar uma forma de tirar aquela pedra do caminho. Qual ferramenta você vai usar? Então, nisso você vai gastar energia, vai estudar e vai aprender. Quando aparecer outra pedra parecida, você não, mas lá atrás eu usei um guincho e eu tirei. Ah, mas eu tenho esse guincho aqui guardado aqui no meu intelecto, aqui no lá e tiro. Então, fica mais fácil. O espinho ele bate, né? Ele cutuca. Ele não consegue penetrar mais. Ele só cutuca, que é os problemas, dificuldade, ele cutuca. Mas não te sufoca, não te sufoca.
não te destrói, não tira a tua felicidade. Ela tira por um segundo, por um minuto, por um dia, por aquele momento, né? Mas não tira a tua felicidade. Então, você já é uma árvore. Você já é uma árvore. Você nos acompanha. Você consegue ficar em meia hora, uma hora, ouvindo, vendo, lendo, ouvindo sua religião. Então você já é uma árvore. Você já é uma árvore. Agora só falta você começar a dar frutos, a dar bons exemplos, a crescer, a deixar a sua copa iluminada, a sua copa linda, forte, firme. Vamos dar encerramento? Então, hoje foi a palavra do semeador. Amanhã é quinta-feira. Quinta-feira, geralmente, eu deixo para fazer minhas letras musicais. Mas, se eu vir gravar, que a tendência vai ser sobre a explicação da palavra do semeador. Vamos ler de novo. E a candeia. Mas, principalmente, vamos ler essa aqui, a explicação da palavra do semeador. Eu vou ler de novo. Mas vamos entender um pouquinho mais, né? Porque o evangelho é isso, gente. O evangelho é isso. Quando eu era jovem, eu não entendia meu avô. Ficou muito jovem. Não entende seus pais, seus avós. Peraí, vô. Se o senhor desde os 16 anos, o senhor e o seu irmão, que é o tio José, né? O José ainda está entre nós. Ainda está vivo. Vocês leem a Bíblia, leem o Evangelho. O senhor está com... Naquela época eu estava com 60 e poucos anos, né? Quando eu tinha 14, 15 anos. O senhor está com 60 e poucos anos. Eu sei que o senhor lê diariamente. Então, para que o senhor lê? 30 anos lendo? 40 anos? 50 anos, no caso do vô. Faz as contas aí, 50 anos. Aí, eu respondi uma resposta simples, que na época eu não entendia. Com 20 e poucos anos, não entendia. 30 anos, começando a dar o braço a torcer, né? E agora sim, agora eu entendo. Agora nada tira de mim. Eu vou dizer, a Bíblia, o Evangelho, ele é o livro que, por mais que você leia, folha por folha, leia tudo, você tem que ter na cabeça. Na época era criado o mudo, né? Agora é cabeceira, sei lá, na mesinha, sei lá, no quarto, no estante. Você tem que ter. E mais, você tem que ler de novo. Porque meu filho, deixava assim, né? Meu filho, que ele me criou, né? Meu filho, quando você lê, por exemplo, a candeia, a primeira vez você entende de um jeito. Beleza. Quando você voltar daqui um mês, um ano, né? Porque demora, né? E você já passou por toda uma experiência de vida, muitas coisas acontecem em um ano, né, gente? Há muitas coisas. Muitas coisas. Eu mesmo, de 5 em 5 anos, a minha vida muda totalmente. Bom, quem me conhece está sabendo, né? De 5 em 5 anos, de repente, para em outra cidade. Não dá para saber onde é que eu estar. Né? Então, muda radicalmente. Como eu troco de função. Aprendo uma nova profissão. Então, muda. Então, você vai estar mais experiente. Você vai conseguir entender uma frase, o contexto, uma palavra que talvez passou batido. E eu falei, o vô é louco, né? Eu pensava mesmo, só estou sendo sincero. O vô tá afetado de tanto ler essas coisas aí, né? Falar com os espíritos. Mas não é. O meu velhinho tava, né? Como diz a minha bisavó, eu vi no sonho, me disse mesmo, é verdade, é real, aquilo ali, é real, eu levo, porque eu sei que é real, e aconteceu o mesmo sonho, eu só transformei em música, porque deu para transformar em música, mas é real. Ele tinha razão. Eu leio. Daqui um ano eu vou ler. Esse aqui, a palavra semeador, que é a explicação, eu tenho certeza que amanhã eu vou entender muito mais coisa, vai ficar muito mais
mais palatável, mais, né? Vamos entender um pouquinho melhor o que eu vou ler, vou falar amanhã. Então é real. Ou seja, eu já ouvi, gente, eu já ouvi irmãos evangélicos, irmãos católicos e espíritas, meu. Eu não preciso ler de novo o Evangelho, a Bíblia. Há 10 anos atrás eu li tudo. Há um ano atrás eu li tudo. Aí eu fico assim, né? E com certeza o anjo da guarda dele, Jesus. Ai, meu irmão. O dia que você entender que, e eu sinto na pele, eu posso ler 1000 livros. Eu posso ler dos meus 20 anos de idade até meus 99, enquanto tiver visão, né? Ou pedir para algum neto, algum sobrinho ficar lendo para mim. Hoje tem a inteligência artificial, então eu vou ficar escutando. Eu vou aprender muita coisa, vou assimilar muita coisa, vou. Mas não vou aprender tudo. E não se preocupe, não é demérito. Só que nós temos que ter a humildade de compreender que para se aproximar de Deus, de Jesus, nós temos que assimilá-lo, nós temos que entendê-lo, nós temos para fazer parte, nós temos que entendê-lo, para entendê-lo nós temos que conviver. E como é que a gente convive? Já que não dá para estar fisicamente, não dá para estar espiritualmente, só lendo as mensagens dele, as parábolas. Então, temos que ler a vida toda. Sabe que você leu uma vez ou uma vez na vida? Por isso que eu já li várias vezes. E toda vez que eu leio, é um bálsamo para mim. Eu aprendo coisas novas. Eu aprendo coisas novas. Por isso que eu faço a gravação até, porque daí quando eu fazer os cortes, como é que eu não vi isso no ano passado? Pô, é que eu vou ter razão, eu vou ter razão. E espero que daqui 10, 20, 50 anos, algum jovem, não quer que o Eduardo tinha razão, porque nós temos razão. Nós, eu digo todo mundo que pensa assim. Então, você já leu uma vez? Continue lendo. Ah, continue. Volta, faz o teste, volta para uma página que você leu há um mês atrás, 2 meses atrás. Você vai entender diferente. Você vai ler diferente. Você vai guardar melhor no seu coração e na sua vida. E você pode ter... o Eduardo é feiticeiro, o Eduardo fez coisa. Não, é real. É real. Não tem nada de feitiçaria, nada de milagre, nada de coisa. Não, é real. Porque nós estamos aqui para sempre aprender. Sempre. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Lembre-se. Você é uma semente. Eu sou uma semente. Só que você tem que descobrir que tipo de fruto, né, você é. Você vai deixar. Se é o fruto do amor, se é o fruto do sabor caridade, o fruto sabor humildade, o fruto sabor exemplo de fé, de um bom homem, de uma boa mulher. É isso. Tem nada de milagroso, nada de estranho. É só lembrar isso aí. Semeador, quando eu vi semeador é Deus. Semente somos nós. E Deus continua semeando. Semeia diariamente. Os espinhos, a dificuldade, os problemas. A terra, né, para germinar ali, para a semente, o coração. O nutriente para, né, para regar a água, os nutrientes ali, cálcio, né, ferro. Os nutrientes são nossos sentimentos. São o que nós fazemos com os ensinamentos de Deus, de Jesus.
Simples assim. Nada de estranho. Nada difícil. E você já faz. Isso aqui assusta quem é ateu. Isso aqui assusta quem não tem uma fé forte, uma fé de sensação, os primeiros lá. A você consegue me acompanhar? Você consegue ficar em meia hora, uma hora, ou todos os dias? Meu Deus do céu, você já bem-vindo, bem-vinda, amigos, amigas, irmãos estelares, sementes estelares. Por que é sementes estelar? Porque nós somos sementes estelar. Nós estamos aqui com um propósito: iluminar, fazer o povo crescer, o povo evoluir, para que a Terra receba verdadeiramente as suas árvores, os seus frutos frondosos, bonitos, saborosos. E você faz parte. Sinta-se muito importante para Deus, porque você é. Só em ser uma pessoa honesta e justa, se você é, você já está fazendo a sua parte. Você educa certinho seus filhos, já está fazendo a sua parte. E o semeador tá ali, ó. Tá ali, tá contando os dias para ver a planta passar por todos esses espinhos, coisas e crescer. Então, que árvore você é? Você já é uma árvore. Né? Então, bora lá, fazer a nossa prece, fazer o Pai Nosso, encerramento, né? Que já deu uma hora. Pai Jesus, nossos mentores, agradecemos mais uma noite por estarem reunidos conosco para essa leitura, para essa lembrança, esse estudo das tuas palavras, dos teus ensinamentos, das tuas parábolas, ó Mestre, ó Jesus, ó Governador da Terra. Agradecemos também o amor, o carinho, o amparo dos nossos mentores, guias espirituais que sempre vêm em nosso auxílio, nos inspirando, nos intuindo, corrigindo, né? Nos aconselhando, deixando a nossa leitura, nosso estudo coletivo mais caloroso, mais amoroso, mais fraternal. Gratidão, irmão. Gratidão, irmã. Gratidão, Jesus. Gratidão, Deus. Com o Pai Nosso, damos por encerrado e pedimos que Jesus, que os mentores, nos aguardem cada irmão, cada irmã, encarnado e desencarnado, possam receber a proteção material e espiritual para aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão descansar e vão trabalhar no dia seguinte, aqueles que vão dirigir, que Jesus possa ir pessoalmente ou envie seus anjos, seus mentores, para dar uma proteção para essa irmã, para esse irmão, para que dirija com segurança e volte em segurança, que nada de mal aconteça, que nem o imprevisto, pois estão contigo, ó Deus, ó Jesus, e tu sabes disso. E quem está nas tuas mãos, quem está na tua proteção, tem tudo. Tem o teu amor, tem o teu amparo. Então vamos ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja e assim será. Amém e amém. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado àqueles que estão ao vivo. Obrigado àqueles que estarão nos cortes. Obrigado àqueles irmãos e irmãs que estarão no decorrer da semana. Essa semana eu vou ter um feriadão, então vou poder já amanhã já postar essa hora, ou 9 horas, já estarei postando no Spotify, meus irmãos do Spotify. Porque eu vou ter um feriadão, né? Feriadão aqui na cidade. Então vou ter 3 dias para incomodar. Postar o máximo que eu puder. Tem uns 10 vídeos aí para postar 2 semanas.
Então, fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus proteja o lar de vocês. E quem tiver no meu Face aí, dá uma escutadinha nas minhas músicas aí, no clipe do O Anjo Está no Seu Lar. É linda e é real. Quando você tem fé, quando você está alicerçado com Deus, com Jesus, você está no caminho certo, correto, o anjo está no seu lar. Ou naquele momento da sua fé, naquele momento da sua oração, o anjo está no seu lar. E é real, gente. Não tenha medo, não precisa ter medo. Não tenha medo, não vai mudar nada na sua vida. Quer dizer, vai mudar assim. Você tem mais proteção, você tem mais intuição. Né? Te afasta das pessoas ruins, das pessoas malévolas que tem pelo mundo, né? Infelizmente. Então, você tem proteção. Nunca esqueça disso. Você tem proteção. Quanto maior a sua fé, quanto maior você estar com Deus, com Jesus, maior a sua proteção. Ainda que você não saiba, ainda que você não sinta, ainda que você não perceba. Mas mesmo assim, Jesus está contigo. Deus está contigo. Faça uma oração e você verá que Deus está contigo. Então, abraço. Com Deus. Obrigado por estarem aqui. Até amanhã, nessa mesma hora, nesse mesmo bate-canal. Fique com Deus. E tchau!